Bendito seja o nome do Senhor. Tema de hoje: a última semana no relógio de Deus. Nós vamos começar em Daniel capítulo 7. A última semana no relógio de Deus. Espírito Santo, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz e a tua sabedoria. Dá-nos a tua graça e a tua plenitude nesse tempo do fim, nesse tempo tão difícil, mas o Senhor está conosco e em Ti somos mais que vencedores. Obrigado pela tua graça e presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Igreja, é tempo de orar, jejuar, chorar na presença do Senhor. É tempo de investir tempo lendo a Bíblia e orando e meditando. Se você ainda está sendo ludibriado, iludido, enganado pelos seus próprios sentimentos, você está muito ocupado, muito ocupada com os deveres domésticos, mais do que você gasta mais tempo com si mesma, você gasta mais tempo com a casa, você gasta mais tempo com este ou aquele, dando atenção a isto ou aquilo, e você investe pouco tempo com o Senhor. Você não sabe o que você está perdendo, porque Deus nos chamou, nos fez para termos um relacionamento com Ele. Amém. Não pense que as pessoas vão entrar no reino de Deus de qualquer maneira. Tem que nascer de novo, tem que haver um quebrantamento. Não é apenas aceitar Jesus de boca para fora, frequentar uma igreja, ser batizada nas águas, tomar um banho de piscina no rio ou na praia e viver uma vida relaxada. Quantas pessoas não conseguem orar nem dentro da igreja? Nós fizemos aqui algum tempo de oração. Não chegou nem uma hora, eu acredito, de oração, mas muitos já não tinham nem o que dizer mais. E nós fazemos esse tipo de oração na igreja. Geralmente é 1 hora de busca do Espírito Santo. E nós oramos pela vida espiritual, depois direcionamos a oração pelas nações, pelos hospitalizados, encarcerados, pelos doentes, pelos perdidos, pela família, pela saúde, pelo casamento, quebra de feitiçaria. São várias orações, vários tipos de oração, para que você entenda que você pode entrar no trono da graça, diante do trono da graça, e apresentar suas demandas a Deus, e sempre priorizando a presença, a plenitude do Espírito Santo. Amém? Amém. Para que então você possa rasgar o seu coração diante do Senhor. Mas não é fácil, porque mesmo na igreja, no lugar propício à oração, quando você começa a orar, você se sente agoniado, ou muitas das vezes a carne não quer. Dá vontade de ir no banheiro, de pegar uma água, chega alguém, chama, é um barulho, mesmo na igreja. Alguém tropeça na cadeira, alguém bate em você. Então, é muito importante você saber que, quando você estiver orando, você não pode parar a oração para atender alguém, você não pode parar a oração para atender uma chamada telefônica. Senhor, só um instante aqui, eu estou orando, alô, quem é? Oi, vizinha. Você não pode. Quem é mais importante? Você não está falando com qualquer um. Se você quiser falar agora com uma autoridade deste mundo, você tem acesso? Você tem acesso agora ao prefeito da cidade, ao governador do estado, ao presidente do país? A hora que você quiser falar com uma dessas autoridades, você tem acesso. Mas a Deus, o Rei dos Reis, nós temos acesso. Aleluia. Agora nós temos que ter o quê? Reverência. Aleluia. E temos que priorizar esse acesso. Aleluia.
Sabe por que as pessoas não veem milagres em suas vidas? Porque só oram em tempos difíceis. Ela não cultiva uma comunhão diária. Ela só vem à igreja ou só vai ao lugar da oração quando ela precisa de um milagre urgente, já está nas últimas. E não é assim. Deus, Ele nos chama e Ele quer um relacionamento diário. Comece com 10 minutos por dia, desliga o celular, pegue a sua Bíblia, leia. Não ouça isso desse ou daquele. Deixe Deus falar com você. Amém. Ore, leia a Bíblia, fique em silêncio, meditando, fique falando aquilo que você leu, repetindo, murmurando baixinho, falando: Senhor, 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 fala comigo. E Ele vai falar no seu coração, Ele vai falar em sonhos, Ele vai falar em profecia, Ele vai falar do jeito que Ele quiser na pregação, mas você vai ter clareza do que Deus quer para a sua vida. Amém, igreja? Amém. Não é tempo mais de ficar como crianças na fé. Deus não quer só dar leitinho espiritual para você. Ele quer dar um alimento sólido para que você receba a plenitude e possa impactar pessoas lá fora. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos hoje falar sobre a última semana no relógio de Deus. Nós vamos começar aqui em Daniel capítulo 7, porque Daniel, olha, baixa aí, é só baixar o volume do celular, põe no modo avião e baixa, porque senão o Google fica se metendo no assunto que não é dela, né? O Google faz isso, sabia, né? Você pode colocar até o telefone no modo avião. Um dia desse eu cheguei para ela, ela falou: em que posso ajudar? Vai dormir. Ela: boa noite. Começou a roncar. A Anitta brincou comigo ainda, desaforada. Eu falei: boa noite, vai dormir, não se mete não. Quem chamou você aqui? Ela falou: boa noite. Começou a roncar mesmo com o Google. Então, gente, vamos lá. Daniel capítulo 7. Certa noite, durante o primeiro ano de Belsazar, como rei da Babilônia, Daniel se deitou na sua cama e sonhou, e no sonho teve visões. Quando ele acordou, ele escreveu aquilo que ele tinha sonhado. Amém? Amém. Gente, ele acordou agitado. Daniel era um homem que ele gastava tempo com Deus. Ele era um presidente. Ele era cativo. Ele foi levado cativo por Babilônia. E lá no cativeiro ele prosperou. Ele vem de uma linhagem real. E Deus então coloca ele numa posição de destaque. Logo quando ele chega em Babilônia, ele já faz 10 dias de jejum. E ele não se contamina com as iguarias da Babilônia. E Daniel e os seus companheiros, Ananias, Misael, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles oram e jejuam. E Deus então começa a exaltá-los ali mesmo, numa situação em que o povo de Israel caiu naquela situação, porque adoravam outros deuses, deixaram de adorar a Deus para adorar aos deuses de pau, pedra, gesso, metal, os deuses mortos. E eles traíram a Deus e caíram em desgraça. E numa guerra, destruíram então Jerusalém e levaram cativo o povo para serem escravos na Babilônia. E Daniel começa a crescer ali, e ele tem um hábito, um bom hábito. Ele tem uma vida de oração. Você tem uma vida de oração? Quem tem uma vida de oração, de comunhão com Deus, vai receber revelações verdadeiras de Deus. Quem não tem, vai trazer, vai até pregar, pode pregar bonito, organizado, pode até
sabe, falar que viu isso ou aquilo e receber até visões que não vêm de Deus, receber revelações que não vêm de Deus. O maligno planta ali. Mas quando você cultiva uma comunhão, é diferente. Se fala com Deus, Deus fala com você de várias maneiras. Então ele teve uma visão, ele teve visões e ele teve revelações. E isso foi durante a noite, um sonho que Deus deu a ele. E ele teve sonho, teve visões. Quando acordou, escreveu aquilo que tinha sonhado. Aqui está o que ele escreveu. No sonho que tive naquela noite, eu vi os ventos soprando de todas as direções e agitando as águas do mar imenso. Aqui está falando sobre as nações, povos e línguas. Então uma agitação, ele vê uma agitação no mundo inteiro. De repente, saíram do mar 4 monstros enormes, diferentes uns dos outros. O primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas, e ele foi posto de pé, para que andasse como um ser humano, como um homem. E foi dada a ele uma mente humana. O segundo monstro era parecido com um urso. Ele se levantou nas patas de trás e segurava 3 costelas na boca. E em voz alta dizia: vá e coma muita carne. Depois viu o terceiro monstro, que era parecido com um leopardo. Ele tinha 4 cabeças e nas costas tinha 4 asas, com asas de ave. E este animal foi dado autoridade para reinar. O quarto monstro que vi naquela visão era terrível, espantoso e muito forte. Tinha enormes dentes de ferro, e com eles despedaçava e devorava suas vítimas. O que sobrava ele esmagava com as patas. Esse monstro era diferente dos outros 3 e tinha 10 chifres. E eu estava olhando os chifres com atenção e notei outro chifre menor que nasceu entre os outros. 3 chifres foram arrancados daquele lugar para dar lugar a esse chifre menor, que tinha olhos como os de gente e uma boca que falava com muita arrogância, com muito orgulho. Amém? Amém, igreja? Amém. Que coisa, hein? Olha para mim, igreja. Daniel, ele vê o nosso tempo aqui. Daniel, ele viveu nos anos 663 a.C. Ele vê o nosso tempo. Ele vê o que está acontecendo, o que começou a acontecer no mundo agora. Ele vê o urso, ele vê a Rússia. O urso é a Rússia. Ele vê reinos que estão se enfraquecendo, outros que estão se fortalecendo, surgindo. Ele vê reis que vão apoiar o urso, que vão apoiar a Rússia. Ele vê 10 reinos que vão apoiar este reino. Ele vê esses reis, esses presidentes, essas nações. Ele vê o poder, sabe, das nações que são contra Israel, como a Turquia,
os da Arábia Saudita, aqueles que odeiam Israel, como o Irã, o Iraque, o Afeganistão, os chineses. Então ele começa a ver que alguns reinos, eles vão, depois que esse urso se fortalecer, então vai haver uma queda de 3 nações, vão despencar economicamente, sabe? O poder bélico vai cair, ou seja, o sistema do mundo vai mudar, o poder vai mudar de direção. O Oriente vai se fortalecer mais do que o Ocidente. Ele vê uma mudança do bastão, da força, do poder, da autoridade nesse mundo. E dentre estes reinos, que começa com esse ascensão da Rússia, do urso, ele vê os 10 países, ou 10 reis, apoiando essa ascensão desses países contra Israel, e com a desorganização e a quebra dos países, alguém apareceu, um pequeno chifre. Um pequeno chifre. Esse pequeno chifre, na verdade, é um homem, um político, alguém que, depois que vier uma grande crise a nível mundial, depois da quebra financeira dos países, alguém aparece com o apoio do urso, com o apoio da Rússia, da China e dos demais países, como Turquia e outros, que odeiam Israel, Coreia do Norte, e por aí vai. Este homem surge ali na Europa, não se sabe quem ele é ainda, mas ele surge trazendo uma proposta para, depois de uma devastação, de uma guerra. Vocês estão vendo o que está acontecendo agora? A Rússia invade a Ucrânia, aí nós vemos os muçulmanos que não eram a favor da Rússia, porque a Rússia é um país católico, e eles se unindo com a Rússia, marchando contra os ucranianos, e nós já vemos aí uma intenção futura. Se nós apoiamos você nessa peleja contra a Ucrânia, amanhã queremos o seu apoio contra quem? Israel. Nós vemos aí uma movimentação diferente, um tempo profético. Nós estamos vendo mais do que nunca as profecias bíblicas se cumprindo. O urso se fortalecendo, a Rússia se fortalecendo, reinos que eram fortes caindo, sem força, com mãos atadas, sem saber o que fazer, com o mundo inteiro ameaçado, as nações sem poder fazer muita coisa para travar a Rússia, porque depende do trigo, do alumínio, da energia. O Brasil, a Europa, os Estados Unidos, a ONU, a OTAN, de mãos atadas, sem poder fazer nada contra os russos. Por outro lado, além de terem se preparado de uma forma, não foi por acaso, não foi agora, desde 2014, eles estão aí planejando e se preparando.
eles têm um apoio do Oriente Médio, da Liga Árabe. Eles têm um apoio da Turquia, da China. E eles estão se fortalecendo. Se outros países não comprarem a sua matéria-prima, seja o trigo, seja isto ou aquilo, o alumínio, mas eles estão acobertados por outros países. O mundo se dividiu. O mundo se dividiu como nunca antes. Nós vemos aí os 10 reis que vão apoiar esse pequeno chifre. Vai surgir alguém, e nós não sabemos se essa guerra que é chamada de Gog e Magog já é o início dela, que vai atingir os países e vai trazer uma devastação, para depois surgir o pequeno chifre com o apoio da ONU, da OTAN, para ser aquele que vai intermediar a paz e fazer o tratado de paz. Porque para isso acontecer, essa guerra teria que envolver outros países que vão marchar contra Israel. Então, quando você vê aí a China apoiando a Rússia, você vê os países árabes apoiando a Rússia, você vê a Turquia, que é o maior inimigo de Israel, apoiando a Rússia contra os ucranianos, você fica imaginando, será que eles não vão daqui a pouco atacar Israel e esse grupo marchar contra Israel e envolver os países aliados a Israel e se tornar a guerra de Gog e Magog? Será que já é agora? E se for agora, como está a sua vida com Deus? Porque se isso acontece agora, o mundo, gente, o mundo vai ser, vai mudar o mapa mundo. Porque a Rússia, ela tem mais de 7.000 ogivas nucleares, os Estados Unidos 6.800, há bombas nucleares no espaço, há satélites que têm suas armas apontadas para os países aqui. Há armas de destruição em massa. E o que é que a Bíblia diz? Que fogo vai cair do céu. O que é que a Rússia disse? Se vierem contra nós, nós vamos acionar as armas que temos no espaço e vamos bombardear a terra. E todo mundo perde. E o que é que a Bíblia diz? Até essa parte da humanidade será o quê? Atingida. O mar vai ser danificado, a água potável, o ar, explosões de bombas nucleares. O que é que vai acontecer com o oxigênio, com o ar? Com a água potável, a água do mar, os peixes. E se a economia já está ameaçada com 7 dias, 8 dias agora de guerra, já morreram mais de 7.000 soldados russos. Eles dizem que foi 500. Só 500 é muita coisa. Fora os ucranianos. Mas já imaginou o envolvimento de outras nações para resolver esse problema? Porque não julguem o povo russo, mas esse ditador da Rússia. Veja que os ventos, Daniel viu as águas agitadas, os ventos agitados. Os Estados Unidos, junto com a OTAN, convida a Ucrânia para fazer parte da OTAN. E aí,
junta a fome com a vontade de comer. Putin diz não, se a OTAN convidar a Ucrânia a entrar, eu vou invadir a Ucrânia antes disso. E começa essa guerra aonde muita gente, sabe, está aí desolada, sem saber o que fazer, e o mundo inteiro está ameaçado. O mundo inteiro está ameaçado. É preciso que a igreja saiba disso. Enquanto isso, os cristãos na Ucrânia estão orando. Temos relatos de tanques de guerra, isso aí é um fato. Os tanques da Rússia faltou gasolina. E eles não sabem como. E os pastores lá que não saíram da Ucrânia, uma igreja cercada por soldados, começaram a adorar a Deus, a louvar a Deus e a orar. Uma igreja lá, pastores, homens de Deus e mulheres, que disseram: nós não vamos abandonar o povo russo, o povo ucraniano, vamos ficar aqui orando. E há relatos de tanques que a gasolina acabou, não sabe como, e bombas que iam atingir alguns lugares e foram desviadas para outros lugares ou desapareceram no ar. Escute isso, são relatos dos cristãos que estão orando lá. E soldados russos que estão se rendendo, entregando as armas e chorando e pedindo perdão ao povo da Ucrânia. Então nós vemos um mover da igreja orando em tempo de guerra e o sobrenatural acontecendo. Nós vemos esse problema que está acontecendo na Ucrânia, não é um problema deles, é um problema de todos. Porque mexe com a economia dos países, mas não só com a economia, mexe com a segurança de todos. Porque imagina se essas águas que Daniel viu aqui, esses ventos, essa visão que ele teve, os ventos soprando em todas as direções, agitando as águas do mar das nações, agitando uma nação contra a outra, se realmente é a guerra de Gog e Magog, que vai devastar 1/3 da terra, e a Bíblia diz que até a 4ª parte da terra será devastada. E as ilhas vão desaparecer como um pó fino, e fogo vai cair do céu. E aí você vê o sujeito dizendo: nós temos ogivas nucleares em nossos satélites, vamos lançar na Terra, e aí? Nós vamos ver o que vai acontecer. É uma ameaça à humanidade. E o que é que os países estão fazendo? Não estão conseguindo fazer nada. E se essa guerra realmente se prolonga, a igreja, qual é o papel da igreja? Orar para que, Senhor, que o Senhor nos dê mais tempo para ganharmos mais almas. Mas se essa guerra se prolonga, não só as vidas perdidas dos jovens e a tensão que nós estamos vendo neste mundo, mas isso pode, desenvolver uma união dos países do Ocidente contra os países do Oriente, e essa guerra se tornar uma guerra mundial. Quem é que ganha com isso? Ninguém ganha com isso. Quem é que perde? Todos. Todos. Porque aí a porta da graça vai se fechar. Vai surgir um pequeno chifre. Chifre na Bíblia é poder. Representa poder militar. Quando você vê as águas dos mares, representam nações. Quando você vê os animais, os monstros, representam países. Então Daniel vê aqui o leopardo, ele vê o urso, ele vê a águia, ele vê o quê? Qual é o símbolo dos Estados Unidos? A águia. Ele vê que o antigo Império Romano caiu.
Mas agora está se levantando um novo. O antigo Império Romano, que dominou o mundo durante longos 1500 anos, caiu. Agora está se levantando um novo Império Romano. E Daniel viu também aquela visão, não é? Ele viu que os pés da estátua de Nabucodonosor eram misturados barros com ferro. Então, uma mistura de nações, de um novo Império Romano. E ele viu uma grande pedra, que é Jesus, vindo e acabando com aquela estátua. Ou seja, ele viu o quê? A segunda vinda de Jesus, acabando com essa palhaçada, com tudo isso que está acontecendo nesse mundo. Uma intervenção do céu. Você já percebeu como está perto, gente, o arrebatamento? Porque se essa guerra realmente, eu não estou pregando aqui para assustar ninguém, é a Bíblia. Nós temos que alertar o nosso povo e temos que ficar em alerta. Se realmente essa guerra agora for de Gog e Magog, porque nós sabemos que o Império Romano antigo já caiu. Nós sabemos que a águia está se enfraquecendo. O xerife do mundo, os Estados Unidos. E o urso está aí ameaçando o mundo inteiro. E Daniel vê isto. Daniel vê isto. Vamos ver aqui o que o anjo diz para ele em Daniel 7, versículo 15. Daniel 7. Aliás, vamos para o versículo 9. Deixa eu ver se eu tenho tempo ainda. Continuou olhando e viu que foram postos alguns tronos. Num deles assentou-se aquele que sempre existiu. Quem é que sempre existiu? Quem sempre existiu, igreja? Deus. Sua roupa era branca como a neve, seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo, e de um lugar em frente ao trono saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono. Muitos milhões estavam de pé na presença dele. Da glória, irmãos. Nós vamos estar lá. Isso aqui é o arrebatamento. Começou o julgamento. Aí, ó, aqui já é a segunda vinda. Veja que Daniel, ele está vendo, ó, ele viu as almas diante de Deus. Depois ele vê aqui o grande julgamento. E foram abertos livros. Foram abertos livros. Continuei olhando, pois o chifre pequeno, quem é o chifre pequeno? Digo, anticristo. Ainda estava dizendo palavras orgulhosas. Ainda estava blasfemando, dizendo que ele é o próprio Messias, que ele é Deus. E ele vai marchar com o urso, com a Rússia. Vai marchar lá com os xing-lings, com o dragão vermelho. Vai marchar com a Turquia, com os árabes, vai marchar contra os inimigos de Israel, contra Israel. E sabe o que vai acontecer? Israel nunca perdeu, nunca mais, desde que Israel foi restaurado como nação, como o profeta Ezequiel viu em Ezequiel 47, nunca mais Israel será destruído. A Bíblia diz que nunca mais. Mas eles vão conseguir entrar na cidade. E quando Israel estiver para ser destruído, sabe? Então vem o acordo de paz. O acordo de paz para restaurar a economia do mundo, uma moeda só,
uma religião só. A reconstrução do terceiro templo de Salomão, aonde na sexta-feira os muçulmanos vão adorar a Alá, no sábado os judeus, então na sexta o islamismo, no sábado o judaísmo, no domingo o cristianismo. Todos irão poder adorar a Deus no templo, sabe, de uma maneira organizada, sem guerra. Um acordo de paz de 7 anos, mas só vai durar 3 anos e meio. Agora, quem é que vai conseguir fazer isso? O pequeno chifre, que será venerado. Por quê? Uma moeda só, sabe? Uma religião onde todas as religiões, não vai ter mais discriminação, ninguém vai mais falar mal dessa ou daquela religião, sem guerra, todo mundo em paz, paz e amor, paz e amor. E quando disserem paz, aí virá o quê? O fim. Vamos aqui à palavra de Deus. Olha que coisa, hein? Vamos ao versículo 15, já não tenho tempo, meu Deus. As visões me espantaram, e eu fiquei preocupado com o que eu tinha visto. Então pedi que me explicasse o que eu tinha visto. Então me explicou assim: os 4 monstros enormes são 4 reis que vão dominar o mundo, mas o reino será dado ao povo do Deus Altíssimo. E esse povo reinará para sempre. Quem é o povo de Deus? Dá glória a Deus aí. Nós vamos reinar para sempre. A igreja vai subir, mas vai voltar e vai morar aqui para sempre. Amém? Com o novo corpo, o governo de Cristo. Amém, igreja? Amém. Eu quis saber também a explicação a respeito do quarto monstro, que era diferente dos outros 3, que é o reinado do anticristo, né? Que era terrível e tinha dentes de ferro e unhas de bronze, que despedaçava e devorava suas vítimas, e que esmagava com as patas aquilo que sobrava. Ou seja, sem misericórdia. O anticristo não vai ter misericórdia de ninguém. Pedi também que me explicassem os 10 chifres. Olha a explicação que esse monstro tinha na cabeça, e o outro chifre que havia crescido, derrubando 3 chifres. Esse chifre, que parecia mais forte do que os outros, tinha olhos e uma boca que falava com muito orgulho. Enquanto eu olhava, esse chifre começou a lutar contra o povo de Deus. Ou seja, ele vai se revoltar contra Israel, depois da construção do terceiro templo. Ele vai ser expulso de Israel e vai lutar contra Israel. E estava vencendo, estava quase vencendo, ó. Até que chegou aquele que sempre existiu. Diga: Jesus. Ele julgou a favor do povo do Deus Altíssimo, pois havia chegado o tempo de esse povo começar a reinar. Diga comigo: reinado milenar de Jesus. Reinado milenar de Jesus. A explicação que recebi foi esta: o quarto monstro é um rei, e o reino dele será bem diferente dos outros. Ele conquistará o mundo inteiro. O anticristo vai enganar o mundo inteiro. Destruirá todas as nações e as deixará arrasadas. Isso é o que? Guerra. Todas as nações. O Brasil está envolvido, tá? Todas. Os 10 chifres representam 10 reis que governarão esse reino. Ou seja, que vão apoiar o anticristo com seus exércitos. Depois deles aparecerá outro rei que será diferente dos primeiros. Ele derrotará 3 reis. Eu fico pensando nesses 3 reis. Um deles é os Estados Unidos e quem apoiar os Estados Unidos. Ele fará contra Deus
ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Quem é o povo do Deus Altíssimo? O povo de Israel. Procurará mudar a lei de Deus. Já estão querendo mudar as leis aí? Sim. Já estão querendo proibir até a pregação da palavra? Então? Não. Pois no reinado do anticristo, quem não for arrebatado e ficar aqui, vai ser proibido pregar, viu? Vai ser proibido, vai mudar as leis aqui, ó. Falar sobre isso, aquilo, sobre pecado, já não pode falar agora que querem processar nós. Imagina no reinado do anticristo. Então diz assim, ó, lá em Israel ele vai proibir as festas religiosas, viu, de Israel. Vai mudar a lei de Deus, vai querer mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Mas depois disso, o tribunal, não é um dos tribunais, é o tribunal de Deus. O tribunal o condenará. Assim ele perderá o seu reino e o seu poder acabará para sempre. Mas o reino e o poder e a glória serão dados ao povo do Deus Altíssimo. Eles governarão o mundo. É o céu ou é o mundo? Vou morar no céu para sempre. Leia a Bíblia e estuda a palavra. Eles irão governar o mundo inteiro para sempre. Todos os outros povos os servirão, todos lhes obedecerão. Aqui está falando do reinado milenar de Jesus, onde quem não tem um corpo glorificado vai ser submisso a quem tem um corpo glorificado, porque eles é que vão governar as nações. Amém? Escolhidos. E os que têm corpo glorificado vão ter cargos e responsabilidade no reino de Jesus Cristo. Vamos lá. Meu Deus, aí Daniel diz aqui, ó. Vejamos. Vamos ao capítulo, por causa do tempo. Vamos ao capítulo 9. E vamos ao versículo 27. Daniel começou a orar, gente. Era um homem de oração. Você nunca vai saber o que Deus quer na sua vida e para a sua vida se você não orar, não jejuar, se você não gastar tempo com Deus. Você fica aí perdendo tempo na Netflix, sabe? Você fica perdendo tempo aí vendo isso e aquilo. É tempo de comunhão, é tempo de ler a Bíblia. Abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Gente, invista tempo com Deus. Você só tem agora para você ser dizimista, ofertante, evangelizar, congregar, para você dar glória a Deus, para você cantar na igreja, para você fazer a obra. Quantas pessoas hoje nós fizemos um velório da nossa querida irmã, 38 anos, cheia de sonhos e projetos. Viemos no velório da nossa querida irmã Priscila. Você está aqui, você está tendo tempo para orar, para evangelizar, para fazer a obra de Deus, para servir a Deus com aquilo que Deus te dá, seu dízimo, sua oferta, seu tempo. Deus está dando tempo para você se arrepender dos seus pecados. Mas, gente, Deus, Ele dá tempo, mas não brinque com esse tempo. Não desperdice esse tempo. Amém, igreja? Amém. Sabe, o Espírito Santo é muito paciente. Quantas vezes eu já fui avisado: Charles, abre o olho, olhe, volte ao lugar da oração, volte a se santificar mais, abre o olho, se arrependa. Quantas vezes nós tropeçamos, caímos, pecamos, erramos, e Deus tem paciência conosco. Mas se a porta da graça se fechar, se você morre manchado na prática do pecado, seja este ou aquele, aí é só esperar o julgamento final no Sheol. Mas veja, quem está na atividade com Jesus, na comunhão, o corpo parou de funcionar, não importa como. Paulo foi decapitado, o outro foi crucificado de cabeça para baixo, sabe?
o outro foi morto de uma forma, de cerrado ao meio como Isaías. Não importa como a pessoa vai. O que importa, a maior riqueza, é você ter a garantia de um novo corpo. O seu nome está escrito no livro da vida. Amém? O maior milagre não é a de cura. O maior milagre é da vida eterna. Então, gente, abra o seu olho para isso. E aqui, ó, ele diz, no versículo 27, esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Isso aqui a igreja, quando assinar esse acordo, a igreja é arrebatada, viu? Ou no começo, ou antes, a igreja vai ser arrebatada. Que aí já termina o princípio das dores, começa a grande tribulação. Mas quando passar metade desse tempo, 3 anos e meio, ele acabará com os sacrifícios de animais, ou seja, ele vai se meter com o povo de Israel. E as ofertas e cereais do templo, quer dizer que vai construir realmente o templo de Salomão. O grande terror, medo, será colocado no lugar mais alto do templo. E ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído conforme Deus resolveu. Esse sujeito vai ser destruído. Para encerrar, vamos aqui vejamos, eu separei muitas coisas, mas nós vamos encerrar em 2 Tessalonicenses 2, no versículo 8 ao 10, para encerrar. 2 Tessalonicenses, no versículo 8 ao 10. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará. Tem gente que pensa que Jesus é pão, pão, beijo, beijo, rapaz. Jesus é o campeão de Deus. Jesus é o campeão do reino de Deus. Ele é o general dos exércitos de Deus. Ele é Deus. Ele é aquele que vai governar o mundo inteiro. Amém? Então Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Esse anticristo aflito. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Quem é que vai promover esse cara? Satanás. Com todo o poder, sinais e com maravilhas. Olha só. Enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça, para os que estão perecendo. Quem está no pecado, quem gosta da gandaia, quem gosta... A Bíblia diz, quem é santo, santifique-se mais. Quem está sujo, quer se sujar, suje-se mais. Gosta de podridão, quer viver na roubalheira, quer viver na pornografia, quer viver nos adultérios, na fornicação, com a sensualidade, o sexo ocasional. Faça o que você quiser com o seu corpo. Agora, aqui diz, ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça, para os que estão perecendo. Portanto, rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. São pessoas que estão rejeitando e vão rejeitar Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você acha que é relevante esse vídeo, dê um like, porque quando você dá um like no YouTube, você está dizendo para o YouTube que ele deve compartilhar com outras pessoas. Você está compartilhando, na verdade, o vídeo, ajudando ao YouTube mostrar para outras pessoas, quando você dá um like. Quando você compartilha, você ajuda mais ainda. E inscreva-se no nosso canal, Pastor Charles Rodrigues. Fique na paz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, igreja? Amém. Fique de pé, por favor.